Olá, protagonista da sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Por um instante, feche os olhos comigo. Isso. Agora, imagine que sua vida é um filme. O filme mais importante, mais emocionante e mais verdadeiro que você já assistiu. Um filme onde cada momento, cada alegria, cada lágrima, cada sorriso, cada desafio, eles formam a sua história. É o seu filme. E eu tenho uma pergunta que pode mudar tudo para você. Você está gostando do que está vendo na tela principal da sua vida hoje? Ou por acaso você sente que algumas cenas estão se repetindo? Que existem roteiros antigos que você nem sabe quem escreveu, mas que continuam ditando seus passos? Você tem aquela sensação de que é um mero espectador da sua própria história, quando na verdade você nasceu para ser protagonista? Eu sou o Ali Rodrigues, orientador aqui do Destrave Emocional, e sei exatamente como é isso, como é sentir isso. E estou aqui hoje para te dizer algo poderoso. Você é muito mais do que apenas protagonista. Você é o diretor, o roteirista, o cenógrafo, o editor. Você tem o poder de reeditar o seu filme, de transformar aquelas cenas que te prendem, de ressignificar os momentos que te feriram e de escrever um final, ou melhor, um presente e um futuro digno da obra-prima que você é. Então fique comigo, porque na jornada de hoje vamos juntos desvendar como o seu passado tem escrito o seu presente. Por que a gente tem tanto medo de olhar para trás? E como uma ferramenta incrível, como a terapia da linha do tempo, a especialidade aqui do Destrave Emocional pode te dar as chaves para reescrever o seu destino. Isso não é mágica, é a ciência e a espiritualidade trabalhando juntas. Preparados? Preparado aí? Então, solta a pipoca e vem comigo nessa caminhada. Então a gente vai começar pensando, imagina, a gente começa a nossa vida sem nenhum manual de instruções, não é mesmo? Somos um gravador que começa a filmar e registrar tudo desde o primeiro segundo. Cada sorriso que recebemos, cada abraço negado, cada palavra de incentivo, cada crítica dura. Tudo isso vai sendo gravado. E o mais fascinante, e por vezes assustador, é que a maior parte dessa gravação acontece no nível subconsciente. Pensa aí comigo, quando você era criança, seu cérebro estava em pleno desenvolvimento. Estávamos formando as nossas primeiras conexões neurais, nossos primeiros entendimentos sobre o mundo. Imagine que lá atrás, em alguma cena da sua infância, você ouviu que dinheiro não nasce em árvore, ou que o homem não chora, ou que mulher tem que ser forte e não reclamar. Ou talvez, numa situação de medo, você decidiu que inconscientemente que era mais seguro ficar quietinho e não se arriscar. Pesquisas em neurociência nos mostram que essas experiências iniciais não são apenas lembrancinhas fofas. Elas são, na verdade, a base da arquitetura do nosso cérebro. O cientista Dr. Joseph Lodax, por exemplo, demonstrou como o nosso cérebro, especialmente a amígdala, aquela que armazena memórias emocionais de forma muito poderosa, experiências traumáticas ou muito marcantes podem criar atalhos neurais que disparam nossas emoções e reações de forma automática sem a gente sequer perceber. Isso é o que chamamos de imprints emocionais. E aí a gente cresce, a gente se torna adulto, mas aquelas filmagens antigas, aquelas cenas do passado continuam rodando no telão do nosso subconsciente, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos, nossa carreira, nossa saúde, simplesmente tudo. É como se tivéssemos um roteiro invisível, escrito por um eu do passado, que ainda dita muitas das nossas falas e nossas ações no presente. Você já parou para pensar que talvez alguma das suas maiores dificuldades hoje seja insegurança, padrões repetitivos em relacionamentos,
procrastinação, dificuldade de prosperar, não são defeitos seus, mas sim ecos de um passado que ainda não foi reeditado? Aqui no Destrave Emocional, acreditamos que é hora de você assumir a cadeira de diretor da sua própria vida. A gente vai falar muito hoje sobre a terapia da linha do tempo, e como ela entra em cena para nos ajudar a identificar esses roteiros, a acessá-los de uma forma segura e, o mais importante, a liberá-los. Vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia do roteiro inconsciente. Pense na sua vida como um grande rio. As águas que correm hoje são o seu presente, mas a nascente, o leito que o rio formou, os obstáculos que ele desviou lá atrás, tudo isso influencia a corrente de agora. O passado não se foi. Ele está aqui, pulsando em cada célula do seu corpo, em cada pensamento, em cada reação automática. A infância, em particular, é o nosso set de filmagem principal. É onde as lentes da nossa câmera interior captam as primeiras impressões do mundo. E muitas vezes essas impressões se transformam em crenças limitantes. Por exemplo, a crença de que eu não sou bom o suficiente pode ter surgido se você foi aquela criança que sempre ouvia: você podia ter se esforçado mais, ou o seu irmão é melhor, ou isso não ficou perfeito. E você sentia que, não importa o que fizesse, nunca era o bastante para ganhar aquele olhar de aprovação. O impacto hoje, isso pode te travar na hora de buscar um novo emprego, de se candidatar àquela promoção, de expressar suas ideias com confiança, ou de levar a uma busca incessante por perfeição que te exaure. Você se auto-sabota antes mesmo de tentar, porque o roteiro diz que você vai falhar. Outro exemplo, o amor sempre dói, ou precisa estar sempre em alerta. Isso pode ter origem em crescer em um lar com os pais que brigam constantemente, ou ouvir uma perda significativa, ou ser deixado de lado. Sua mente infantil interpretou essas experiências como: o mundo não é um lugar seguro para amar, ou as pessoas vão me abandonar. E o impacto disso hoje: você pode ter dificuldades em se entregar em relacionamentos, criar barreiras emocionais, atrair parceiros que confirmem essa crença, ou viver num estado constante de ansiedade e hipervigilância, esperando o próximo golpe. E não são só as crenças. São as estratégias de coping, ou seja, os mecanismos que você desenvolveu para lidar com o sofrimento. Se você for uma criança que precisou se tornar invisível para evitar conflitos, talvez hoje você tenha dificuldade de colocar limites. Se você precisou ser forte dentro de casa, talvez você ainda não se permita sentir vulnerabilidade. Eu gosto de pensar que cada experiência negativa não resolvida, cada mágoa, cada crítica absorvida, é como se a gente colocasse uma pedrinha numa mochila invisível que carregamos nas costas. No começo é só uma pedrinha, mas ao longo dos anos, com cada nova cena difícil que não foi bem digerida, essa mochila vai ficando pesada, muito pesada, pesada demais. E a gente mal percebe o porquê de estarmos tão cansados, tão limitados nos movimentos, tão sem energia. E a ciência comprova que o estresse crônico, resultado dessas cargas emocionais, pode inclusive afetar nossa saúde física, nosso sistema imunológico e até a expressão dos nossos genes, é a chamada epigenética, que mostra como o ambiente e as experiências podem ligar ou desligar genes, influenciando nossa saúde e o comportamento. Já a espiritualidade, por sua vez, nos lembra que essa mochila pesada impede que nossa luz interior brilhe plenamente, desconectando-nos da nossa verdadeira essência e propósito. Então, quais são as pedras mais pesadas que você sente que carrega na sua mochila hoje? Que cenas do seu filme parecem se repetir, trazendo os mesmos sentimentos, as mesmas frustrações? Bem, eu acho que é hora de encarar que somos os arquitetos da nossa própria alma. E para construir um futuro grandioso, precisamos revisitar o alicerce. Será que o grande vilão é o medo de olhar para trás?
E eu sei que você pode estar pensando, uau, isso é interessante, mas olhar para trás, de novo, eu já sofri demais. Olha, eu entendo isso perfeitamente. Ninguém quer reviver dor, tristeza, raiva ou vergonha que sentimos lá atrás. E essa é a grande objeção, o grande vilão que nos paralisa. O medo de olhar para dentro, de revisitar a própria história, isso nos paralisa. Pense no seu cérebro. Ele é uma máquina perfeita, projetada para a sua sobrevivência. Quando você era criança e vivia algo doloroso, seu cérebro registrou aquilo como um perigo. E a forma mais eficaz de se proteger de um perigo é evitar que ele aconteça de novo, não é certo? É como um sistema de alarme interno, que diz, não vá por aí, foi doloroso da última vez. A neurociência explica esse mecanismo perfeitamente. A amígdala, aquela partezinha do nosso cérebro responsável para processar as emoções do medo, age como um sentinela. Quando algo nos lembra uma experiência dolorosa do passado, ela dispara um alerta. Isso pode gerar a famosa reação de luta, de fuga ou de congelamento. O medo nos paralisa, nos faz evitar, nos faz fugir de qualquer coisa que possa remeter àquele sofrimento original. É um instinto de sobrevivência. Mas o que acontece é que, aqui na nossa vida adulta, esse mesmo mecanismo que nos protegeu na infância pode estar nos impedindo de viver plenamente hoje. A gente não revisita o passado porque teme abrir a caixa de Pandora. Tememos as emoções que venham à tona, a gente não sabe como lidar. Você já se sentiu travada diante de uma oportunidade ou paralisada por uma decisão e não soube explicar o porquê? É bem provável que esse medo de olhar para trás, esse receio de desenterrar o que foi doloroso, esteja te agindo. Além do medo, da dor, tem a vergonha e a culpa. Ah, mas o que eu fiz lá atrás não pode ser perdoado. Ou o que fizeram comigo foi terrível. Eu sinto vergonha de ter passado tudo isso. É um peso espiritual, uma sensação de que somos imperfeitos, que somos quebrados. A espiritualidade nos ensina que a cura não é esquecer, é ressignificar. É entender que todas as experiências, por mais duras que sejam, são parte da tapeçaria da sua alma. São lições, são catalisadores para a sua evolução. Negar o passado é negar uma parte de quem você é. É como se um pedaço do seu coração, da sua energia vital, estivesse preso lá atrás, em uma cena que você se recusa a assistir. Imagine quanto da sua energia vital está sendo gasta hoje para manter essas portas fechadas para evitar olhar para certas cenas do seu filme? E se eu te disser que existe uma forma de assistir a essas cenas com uma nova perspectiva, de uma nova posição de segurança e poder, sem ter que reviver a dor, mas sim liberá-las? É exatamente isso que vamos explorar aqui. Vamos descobrir como a terapia da linha do tempo, utilizada aqui pelo destrave emocional, nos dá as ferramentas para desarmar esse medo e nos libertar. Nos libertar mesmo. Então, gente, chegamos ao ponto crucial da nossa exploração. Então, podem acreditar em mim. Você pode reescrever o seu roteiro. E não estou falando de mágica ou de apagar o passado, o que seria impossível. Estou falando de ressignificar o passado, de liberar a carga emocional negativa que ele carrega para que você possa finalmente criar um presente e um futuro alinhados com a sua verdadeira essência. E a ferramenta que o destrave emocional utiliza para isso é a terapia da linha do tempo. Essa terapia é parte de um princípio bem simples, mas revolucionário. Nosso subconsciente armazena nossas memórias de forma sequencial, com uma linha de tempo mental. E a beleza da terapia é que ela nos permite acessar essas memórias de uma forma mais segura e poderosa. Diferente de outras abordagens que podem te fazer reviver o trauma, essa terapia ensina que a gente podemos flutuar acima de uma linha do tempo. Então, imagine que você está vendo o seu filme de cima. Imagina. Como se estivesse num balão de ar quente, sobrevoando a sua própria história.
Dali de cima você pode olhar para aquelas cenas dolorosas de sua infância, mas sem ser engolido pela emoção. Você observa com uma perspectiva diferente, com a sabedoria e a força de quem você tem hoje. É como ser um observador assim desapegado. Um diretor que revisa as cenas antigas com um olhar maduro e compassivo. O objetivo da terapia da linha do tempo não é mudar o que aconteceu, porque o fato histórico já está lá. O objetivo é mudar a percepção e a emoção que você tem em relação a esse evento que já aconteceu. É como se a gente entrasse no estúdio de edição do seu cérebro e pegasse aquela cena antiga que tem um áudio de tristeza e medo e substituísse com uma cena de aprendizado, de perdão ou até mesmo de amor incondicional por si mesmo. Como isso é possível? Através da técnica de visualização guiada e comunicação direta com o seu subconsciente. Lembra-se que o seu subconsciente é onde esses roteiros antigos estão rodando? A terapia da lei do tempo permite que a gente converse com ele, mostrando que a situação do perigo já passou, que você está seguro agora, que é hora de liberar aquelas emoções presas. É um processo de libertação, não de reviver. É como tirar as pedras da mochila, uma a uma, sem ter que sentir a dor da queda de cada uma pedra novamente. É leveza. É uma leveza instantânea, espiritual e emocional. É a sua alma se libertando de amarras invisíveis. A espiritualidade se encontra aqui de uma forma linda. Muitas tradições espirituais falam sobre o perdão a si mesmo e aos outros, como um caminho para a libertação. A terapia da linha do tempo oferece um caminho prático para esse perdão. Ela te ajuda a entender que o seu eu do passado fez o melhor que podia com os recursos que tinha e que você, no presente, pode enviar cura, amor e compreensão para aquela sua versão. Imagina a sensação de olhar para aquela cena que antes te causava aperto no peito e agora sentia apenas uma serena compreensão? Ou até mesmo gratidão pela força que você desenvolveu? Então, como seria a sua vida se você pudesse soltar esse peso? A terapia da linha do tempo não é sobre negar a dor, é sobre honrá-la, aprender com ela e então deixá-la ir. É um ato de amor próprio, profundo, de compaixão por todas as suas versões do passado. E é, antes de tudo, um ato de muita coragem. A coragem de dizer, eu sou o diretor da minha vida e a partir de agora eu escolho o meu roteiro. Então, parabéns. Parabéns se você chegou até aqui. É porque a sua alma está pronta para a transformação. Você entendeu que o medo é um guardião, não um carrasco, e que a chave para a liberdade está em suas mãos. Então, depois de libertar as emoções negativas e as crenças limitantes através da terapia da linha do tempo, algo mágico, algo bem mágico acontece. O roteiro antigo, aquela que te prendia, ela perde a força. E aquelas cenas que se repetiam, elas deixam de ser um ciclo vicioso e se tornam apenas parte da sua história. Você as assistiu, aprendeu com elas e a deixou ir. A beleza disso tudo é que, ao reeditar o seu passado emocional, você não só libera o peso antigo, mas também abre espaço para reescrever um novo roteiro. Um roteiro consciente, empoderado, alinhado com quem você realmente é hoje, com quem você realmente deseja ser. Lembra da metáfora do filme? Se você é o protagonista, diretor, roteirista e o cenógrafo, o que você quer ver nas próximas cenas da sua vida? Quer mais amor? Quer mais prosperidade? Quer mais autoconfiança? No Destrave Emocional, nós te guiamos para que você possa programar o seu subconsciente para atrair o que você mais deseja e para amar a si mesmo incondicionalmente. A ciência da neuroplasticidade nos mostra que no nosso cérebro ele é incrível, capaz de formar novas conexões neurais e padrões de pensamento ao longo da vida. Já a terapia da linha do tempo acelera esse processo, permitindo que você literalmente recrie as trilhas neurais que te levam ao futuro desejado. E a espiritualidade nos lembra que ao nos libertarmos do que nos prende, nos aliamos com a nossa alma, com o nosso propósito maior.
É como se você tirasse as lentes embaçadas e, de repente, pudesse ver o caminho que a sua essência sempre quis trilhar. Você reconecta com a sua intuição, com a sua sabedoria interior, a sua luz que estava escondida pelas sombras do passado. Você volta a brilhar com toda a sua força. Então, o que você faria se não tivesse medo? Que versão de si mesma você seria se você fosse completamente livre das amarras do passado? Que tipo de filme você realmente quer reviver a partir de agora? O filme da sua vida é a obra mais importante que você já criou e que ainda vai criar. E a melhor notícia é que o final feliz não é só um desejo distante, é uma escolha consciente que você pode fazer a cada novo dia, a cada nova cena. Então, querida alma, chegamos ao fim dessa travessia intensa, mas eu espero que seja apenas o começo da sua verdadeira transformação. E o que eu compartilhei aqui é a ponta de um iceberg do potencial gigantesco que existe dentro de você. E lembre-se, seu passado não define, mas ele te molda. E você tem o poder de remodelar. O medo de olhar para trás é natural, mas ele pode ser superado com as ferramentas certas e o apoio adequado. A terapia da linha do tempo é a base no nosso trabalho aqui no Destrave Emocional. E é uma chave poderosa para liberar o que não te serve mais e abrir caminho para um futuro que você pertence. Você é o diretor da sua própria obra-prima. Você merece viver um filme de vida extraordinário, cheio de amor, alegria, propósito e abundância. E se você sentiu o chamado, se algo dentro de você ressoou com essa mensagem, eu te convido a dar o próximo passo. E este é o momento de não ser mais espectador, mas sim de assumir o comando. Aqui no Destrave Emocional oferecemos um programa que te levará passo a passo a aplicar esses princípios e a liberar esses bloqueios para que você possa, de fato, reescrever seu filme. Se você quer saber mais sobre como posso te ajudar a mergulhar na sua linha de tempo, com segurança, com paixão e com as ferramentas certas, clique no link aqui na descrição. Eu e toda a equipe aqui do Destrave Emocional criamos algo especial pensando em você. A vida é um presente. E seu filme merece ter um final feliz. Ou melhor, um presente feliz e um futuro vibrante. Acredite no poder da sua própria história. Acredite no seu potencial de cura. E nunca se esqueça, você é a estrela mais brilhante do seu próprio filme. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu vejo a sua luz. Eu honro a sua trajetória e eu acredito em você. Até a próxima.